Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de infecção pelo HIV e AIDS, ou VIH e SIDA. Este curso, estamos agora na segunda aula. Não tenho o número de aulas definido ainda, estou a fazer de acordo com os assuntos e com as situações que a gente vai se deparando na novidades e novas terapias e mecanismos de fisiopatogênicos, então vai ser um curso dinâmico. Né? Cada aula vai gerar outra aula e isso vai com o objetivo de cobrir todo o conhecimento, quase todo o conhecimento. Mas hoje vamos falar sobre virologia e o principal objetivo é que vocês entendam quais são os mecanismos, né, ligados ao vírus que causam doença no ser humano. Então, como é que o vírus se multiplica? Qual a sua estrutura, como ele se multiplica e quais são os seus efeitos sobre o sistema imunológico do ser humano. Então, eu quero que vocês compreendam qual é o impacto dessa replicação e como é que essa replicação vai causar a doença, né? A história natural da infecção pelo VIH, que a gente já comentou numa aula rapidamente na primeira aula, na introdução, e que eu pretendo que seja a próxima aula, mas isso no meu planeamento. Vamos ver. Pronto. De onde surgiu o VIH? O VIH1 é diferente do VIH2, são dois tipos de vírus da imunodeficiência humana, eles têm origens diferentes. Vou começar com o VIH1. O VIH1 surge, né, no centro da África, principalmente acredita que tenha sido pelo contato de pessoas com animais, com macacos, porque o VIH tem uma semelhança muito grande com vários outros tipos de lentivírus de macacos. Né? Então, provavelmente, ele era originalmente um lentivírus, um vírus da imunodeficiência símil, que causava infecção em macacos e que passou para o ser humano. Não se sabe muito bem quando surgiu, né, o momento, mas acredita-se que essa passagem do ser humano, né, o spillover do macaco para o ser humano tenha ocorrido lá no século XIX, entre 1900, no início do século XIX, não é bem isso, né? Século XX, entre 1910 e 1930, ou no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX. Né, a data muito ao certo não se sabe, mas sabe-se que a sorologia, o doente, né, a pessoa que tinha o VIH mais antigo está nessa cidade em África, que é por aqui, na cidade de Leopoldville, atualmente é Kinshasa, antigamente era Leopoldville, né, nessa região aqui da África, na República Democrática do Congo. Temos vários grupos de HIV, o MNOIP são os grupos que a gente tem, mas o grupo M foi o primeiro a ser descoberto e é o causador, é o que tem mais expressão em termos de pandemia. Pronto, antes da gente avançar, esse termo lentivírus, né, na verdade, o gênero lentivírus significa vírus lentos. Eles têm longos períodos de incubação. Sua multiplicação é lenta, geralmente são incorporados ao DNA, ao genoma do hospedeiro, causando doenças assim, com longos períodos de incubação. Né? Temos outros exemplos de lentivírus, o HTLV é um exemplo desse, inclusive o HIV inicialmente, como eu falei na introdução, na história do VIH, ele acreditou-se por aquela confusão com o pesquisador, né, Robert Gallo, ele que descobriu o HTLV1 e 2, e o HIV chegou a ser chamado de HTLV3, né, no início, né, antes de terem feito a descoberta. Na verdade, quem descobriu primeiro foram os franceses, né, do Instituto Pasteur. Mas eles são da mesma família, né, são os retrovirídeos, são os retrovírus. São vírus que têm uma enzima que faz com que o seu RNA transforme-se em um DNA, e esse DNA é que vai ser transformado da transcriptase reversa, vai ser incorporado ao DNA do hospedeiro. Então são vírus muito interessantes, né, do ponto de vista biológico, por esse mecanismo da transcriptase reversa. Ele consegue transformar RN
o RNA em DNA ou ADN, e isso torna o vírus muito interessante, porque a gente sabe que o DNA do ser humano ele tem muitas sequências que não são codificáveis e que provavelmente tem origem de retrovírus, né, de outros retrovírus. Né? E o HIV-2 surgiu na África Ocidental, mais especificamente naquela região de Guiné-Bissau e Senegal. É um vírus também que se originou de vírus de imunodeficiência de macacos, né? Mas é uma outra origem, quer dizer, é um outro macaco, outra espécie de macaco, e momentos diferentes. E são vírus diferentes do ponto de vista da replicação. O VIH2 tem um ciclo replicativo, uma taxa replicativa muito menor. Então, geralmente ele apresenta-se com uma carga viral menor e uma evolução mais lenta. A evolução do VIH2 costuma ser mais lenta, né? Apesar de eu ter visto casos de VIH2 com um pouco mais agressivos. Mas, de maneira geral, ela é mais lenta e tem uma transmissibilidade bem menor. Por isso que a tendência do VIH2 é sumir, né, desaparecer, e também não é tão comum a gente ter doentes com VIH2, pessoas infectadas pelo VIH2. Isso é muito comum nos países de língua portuguesa, né, os países lusófonos, porque esse vírus teve origem na Guiné e por questões, né, da história, né, das relações entre os povos, nós podemos observar uma incidência maior, uma prevalência maior do vírus VIH2 nesses países lusófonos. Vamos dar continuidade. Aqui está o virião, né? É interessante que vocês saibam, né, que nós temos aqui duas sequências de ARN, de RNA. Nós temos essas proteínas aqui que são importantes, né, tanto nos mecanismos de replicação, a GP120, né, a GP41, que estão envolvidas na ligação com os receptores na célula hospedeira e na fusão do vírus. Né? Primeiro eu vou mostrar o mecanismo de replicação. Nós temos aqui as enzimas que estão dentro do virião, né, a protease, a integrase, a transcriptase reversa. Essas são as enzimas mais importantes. Eu vou mostrar também algumas fotos delas. E aqui já falei, né, e o núcleo capsídeo é importante. Essa proteína P24 que é a proteína que nós utilizamos, que é detetada, né, inicialmente na infecção pelo HIV. Então os testes diagnósticos utilizam essa proteína para fazer diagnóstico precoce. É importante também. Então vamos passar adiante. Aqui são as proteínas mais importantes, né, as enzimas. Temos aqui a transcriptase reversa, a integrase e a protease. Essas são as enzimas mais importantes, elas que são alvos da terapia antirretroviral. Nós vamos ver aqui. Passei. Aqui temos. Ali tem um vídeo, é mais ilustrativo, mas eu não sei se há uma restrição em relação aos direitos autorais, por isso eu não vou usar o vídeo para mostrar o ciclo replicativo do VIH. Vou usar uma figura de um. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não vou conseguir. Se calhar vou. Pronto. Aqui o vírus vai ter o contato com a célula hospedeira, né, por meio. Ele vai se ligar inicialmente com as células CD4 e com correceptores na célula hospedeira por meio dessa proteína que eu falei, a GP120. Essa ligação vai acontecer e depois vai ocorrer a fusão. Né? Há também aqui, pronto, é isso que eu queria. Peço desculpas, vamos voltar aqui. Há também terapia antirretroviral que utiliza. Epa, hoje eu tô meio ruim aqui a passagem dos slides. Vamos ver se eu consigo
eliminar esse aqui, peço desculpas. Vamos a esse aqui. Pronto. A terapia antirretroviral, a inibidores da fusão também, mas não são mais utilizados, né? A gente tinha antigamente, era se não me engano, era o T20, eram utilizados, mas a farmacocinética não era muito favorável, tinha que ser por via subcutânea. E pronto, pode ser utilizado em situações mesmo que não há mais opções, mas com as novas terapias antirretrovirais isso não se usa tanto. Eu, pelo menos, não tenho mais visto. Via-se antigamente, mas não tenho mais visto. Aqui, vamos ter que o vírus tem a fusão e os elementos virais, né, tanto as proteínas e o seu RNN, eles são jogados no citoplasma. E aqui é que começa a ter o processo de da transcriptase reversa. Quer dizer, o ARN viral, vírico, ele se transforma em DNA por meio dessas enzimas. Dessa enzima da transcriptase reversa, claro que ele vai precisar, né, de análogos nucleosídeos e nucleotídeos para formar essa cadeia nova de ADN. E que, quando formada, ela vai para o núcleo, onde é integrada por meio da integrase no DNA, no genoma do hospedeiro, né? Que, uma vez integrado, vai fazer o processo de transcrição do ADN viral, que vai se transformar em ARN mensageiro, onde depois ele vai ser exportado de novo para o citoplasma, onde esse ARN vai gerar as proteínas, né, estruturais do vírus, que posteriormente vão ser juntadas, né, e vão formar uma nova partícula, né? Elas vão brotar aqui da célula hospedeira e formar uma nova partícula depois de uma fase de maturação, né? E depois de uma fase de maturação temos a partícula viral que vai infectar novas células. Então é um processo que tem várias etapas e cada etapa vai ser alvo, né, de terapia antirretroviral, terapia de fármacos que têm como função inibir a multiplicação viral. Vamos passar adiante. Esse eu não vou passar por causa dos direitos autorais. Esse aqui é só ilustrativo, né? É a organização genômica do HIV1 e do HIV2. São diferentes, né? Apesar de serem parecidos a lógica, né? Multiplicação, replicação. Tá? Isso tem implicação também na terapia antirretroviral. Por exemplo, a gente não usa os não análogos nucleosídeos no HIV2. Né? Tem algumas restrições em termos de terapia antirretroviral que tem que se tomar cuidado. Mas isso não é o alvo dessa aula. Próxima aula, uma das aulas eu vou falar sobre terapia antirretroviral, então a gente vai falar sobre o tratamento do VIH2, do VIH1. Certo? Pronto, e por fim, dando continuidade, isso aqui também é um assunto muito interessante, muito extenso, também não vai dar para falar numa aula, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, e o objetivo era mais falar sobre a terapia, o ciclo de vida do HIV, mas esse ciclo de vida, né, a multiplicação do VIH, ele vai ter impacto no organismo humano, né? E aí que a gente vê a clínica, né? Então primeiro que o VIH ele vai se disseminar pelos CD4, então vai estar todo o sistema linfático, ele vai causar ativação inflamatória, vai causar disrupção do funcionamento das células CD4, tanto destruição quanto a ativação vai levar a uma imunossenescência do sistema imunológico, quer dizer, inflamação crônica. O que vai acontecer? O que acontece? Primariamente é a destruição, efeito citopático nas células CD4. Né? O vírus ele destrói os CD4 numa fase... sempre destrói os CD4, né? A gente vai falar sobre as fases na história natural da doença, mas no início é um equilíbrio, então isso não tem grandes repercussões em termos de doenças oportunistas, mas conforme o vírus vai se multiplicando, vai passando o tempo, vai decorrendo o tempo, há um desequilíbrio e a tendência é que haja uma queda das células CD4. E aí que começam os problemas, né? As doenças indicativas e as doenças definidoras.
Pronto, então, os linfócitos, além de estarem infectados, eles não conseguem mais se multiplicar, não há uma resposta inflamatória coordenada, adequada, há uma infiltração, né, uma disseminação do vírus por todo o tecido linfóide. A gente sabe que um dos maiores órgãos linfóides que nós temos é o intestino, então são os órgãos linfóides do intestino. Isso também causa alterações na barreira, na mucosa, fazendo com que haja maior translocação bacteriana, quer dizer, haja translocação bacteriana. A translocação bacteriana ela vai contribuir ainda mais, né, para a inflamação crônica que nós observamos no VIH. Então, aqui são vários mecanismos que têm repercussões na vida da pessoa que tem a infecção pelo VIH. Nós não vamos adentrar nisso, eu vou ter uma aula específica sobre cada mecanismo deste. É uma coisa extremamente interessante, principalmente a inflamação crônica. A gente sabe que a inflamação crônica tem uma relação com a doença metabólica, a ativação crônica do sistema imune leva a um esgotamento do sistema imunológico. Então é um fenômeno que a gente chama de imunossenescência, quer dizer, uma pessoa que às vezes com uma idade de 40, 50 anos que tem VIH vai ter um sistema imunológico de uma pessoa muito mais velha, né? Isso faz com que a resposta a infecções comuns também seja prejudicada. Apesar de tudo, apesar da terapia antirretroviral, esse mecanismo imunopatogênico não foi controlado. A gente não consegue controlar a inflamação crônica, infelizmente. Ainda há esse processo. Então isso favorece, além da maior ocorrência de infecções que numa pessoa que não tem VIH não são tão comuns, por exemplo, pneumonia de repetição ou manifestações mais graves de doenças, mesmo quando a gente tem a terapia antirretroviral e o vírus controlado. E outras coisas também, as doenças metabólicas, né? A inflamação crônica favorece ao maior risco cardiovascular, e a gente não sabe bem ao certo qual é o grau, aí não há uma calculadora para calcular o risco cardiovascular em indivíduos de VIH, mas favorece doenças crônicas metabólicas. Então isso são coisas que eu vou falar mais para frente, para a gente não estender muito a situação aqui, mas é uma área muito interessante. E agradeço muito a atenção de todos, espero que tenham um excelente dia e espero-vos para a próxima aula.